Do Cavalcante. Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, pessoas que nos assistem das galerias, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, muita gente acha que fazer denúncia de coisas erradas, de corrupção, é ficar falando mal. Falar mal, no meu entender, é quando você fala alguma coisa contra uma pessoa que não é a verdade. E eu não posso deixar, como representante de Roraima, como filho de Roraima, de denunciar a corrupção assustadora que se instalou no meu estado de 7 anos para cá, com a posse do, eu não digo ex-governador, é ex-desgovernador que se licenciou para concorrer uma vaga ao Senado. Portanto, esse jovem desgovernador, se é que posso chamá-lo de jovem, ele fez no Estado um desgoverno e uma corrupção nunca vista, aliás, na história do Brasil, nem do Estado. Do Estado, realmente, foi uma calamidade. E hoje, um jornal do meu estado, Folha de Boa Vista, tem uma matéria que a manchete é a seguinte: caso Iteraima. Iteraima é o Instituto de Terras de Roraima. O Ministério Público protocola ação contra ex-governador. E quero ler só o início para dizer: supostas irregularidades na emissão de títulos definitivos de propriedades rurais localizadas na gleba Murupu motivaram o Ministério Público do Estado de Roraima a protocolar ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que é um nome suave para dizer corrupção, contra o ex-governador Anchieta Júnior, o ex-presidente do Iteraima, e outras 5 pessoas, incluindo o então diretor da Regulação Fundiária, bem como os beneficiários do ato. Essa questão do Iteraima é uma coisa absurda. O território de Roraima passou a Estado e uma parte dessas terras estavam registradas em nome da União. E nós ficamos brigando muito tempo para que a União transferisse essas terras para o Estado de Roraima. Quando a União transferiu, esse ex-desgovernador, o que ele fez? Fez 68 viagens no avião do governo, lá a Mato Grosso, numa fazenda chamada Juara, para contratar, na verdade, testas de ferro, que ele titulou terras em nome deles, para poder ficar com essas terras, ele e sua equipe. Denunciamos isso e agora que uma parte do assunto está sendo denunciado pelo Ministério Público. E o mais impressionante é ele, próximo de deixar o governo, aumentou o número de seguranças que ficam à disposição do ex-governador de 3 para 6, além de manter salários como se estivesse na ativa. E a Justiça suspendeu o salário e as seguranças desse governador. Então é um escárnio o que ele vem fazendo com o nosso Estado, vinha fazendo com o nosso Estado. E o vice-governador que assumiu no lugar dele, com a sua saída do governo, para tentar uma vaga no Senado, o vice-governador dele decretou emergência na saúde pública de Roraima. Aliás, a saúde pública de Roraima está em emergência há muito tempo, desde que esse governador assumiu. Então, o vice está tendo aqui a coragem de fato, assumir que o governo do seu antecessor fez realmente da saúde de Roraima um verdadeiro caos. Então, a matéria também está no jornal Folha de Boa Vista, na primeira manchete da primeira página, e que isso mostra quanto é necessário que os órgãos fiscalizadores, Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual e Federal, façam um verdadeiro mutirão para que seja ressarcido aos cofres do Estado esses dinheiros desviados para a corrupção promovida pelo senhor Anchieta Júnior. E pior, o próprio também vice-governador que assumiu, hoje governador, declarou publicamente
que, feita uma investigação, constatou que só de recursos do Estado de Roraima havia um rombo, quer dizer, um déficit de 700 milhões de reais. E hoje também temos aqui no jornal Folha de Boa Vista outra manchete: caos na saúde. Dívida do Estado com fornecedores de remédio chega a 100 milhões. Quer dizer, fornecedores de remédios que muitas vezes também são, digamos assim, as pseudo-concorrências, na verdade não são concorrências, são sempre compras feitas de emergência com isenção de licitação. Então, só de remédios, não estou falando aqui de equipamentos, não estou falando de outros materiais de consumo, como, por exemplo, esparadrapo, seringas. Os pacientes que se internam no hospital têm que comprar remédio, porque o hospital não tem remédio. Então, é preciso, e eu quero deixar aqui essa denúncia, e vou me dirigir tanto ao Procurador-Geral da República, quanto ao ministro da CGU, como também ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado, porque não é possível fazer corrupção na saúde. É um crime hediondo, porque ele está fazendo o quê? Impedindo que as pessoas mais pobres tenham assistência, impedindo muitas vezes a pessoa de sobreviver, porque falta tudo, equipamento, material, medicamento, e isso falta por quê? Não é só má administração não, é corrupção. Então nós precisamos dar um basta a isso aqui. E eu quero alertar ao meu povo de Roraima que, já que esse cidadão conseguiu tirar o seu mandato subjúdice, porque até hoje o TSE não julgou o processo em que ele foi cassado pelo TRE de Roraima, e ele conseguiu concluir o tempo de governo e agora se candidata ao Senado, talvez com o objetivo de ter um foro privilegiado, que eu sempre digo não é privilegiado, pelo contrário, porque só tem o Supremo para decidir, e o Supremo mostrou que agora não vai mais ficar engavetando processos que envolvam parlamentares e outras autoridades. Veja aí o caso do Mensalão. Então eu espero também que a gente consiga punir esses desmandos e, de uma vez por todas, mostrar ao nosso povo que vale a pena sim ser honesto, que não é essa história de que não, é tudo igual, todo mundo mete a mão e tal. Não é isso. E em outubro agora nós temos uma eleição e o eleitor não deve se omitir, não deve votar em branco, não deve anular o voto, não deve se ausentar da urna, porque é nesse momento que o eleitor tem a chance de escolher quem presta e quem não presta. Então, se elegem os que não prestam, a responsabilidade é de quem elege. Eu espero que neste ano a gente possa fazer realmente em Roraima uma recondução do nosso Estado aos trilhos corretos que nós sempre sonhamos em ter. Muito obrigado, senhor presidente. Pediria a Vossa Excelência que autorizasse a transcrição na íntegra dessas matérias que me referi aqui. Muito bem.